Discutindo cinema de volta ao formato mais tradicional, digamos assim, para falar por que o Rotten Tomatoes é uma desgraça, é uma das piores coisas inventadas, principalmente para o cinema e para a crítica. Bom, depois de um bom tempo, o Discutindo Cinema volta para aquele modelo mais tradicional em que eu apenas argumento aqui sobre determinado assunto envolvendo cinema e deixo os comentários abertos para a gente trocar uma ideia, para falar o que vocês acham. Eu acho que esse vídeo pode ter bastante opinião divergente, digamos assim, porque eu sei que tem muita gente que usa o Rotten Tomatoes. Mas antes de mais nada, eu queria explicar o que é Rotten Tomatoes bem por cima, né? Antes de entrar do porquê eu acho tão problemático. E quando eu falar aqui Rotten Tomatoes, vale para todos os agregadores de crítica. Rotten Tomatoes, Metacritic, e não necessariamente para IMDb, por exemplo. O IMDb é bem diferente, lá no final do vídeo eu explico por que o IMDb é diferente de Rotten Tomatoes, Metacritic e dos outros agregadores de crítica. Bom, é bem simples de entender. O Rotten Tomatoes, como já diz o nome, agregador de crítica, é um lugar onde pega várias críticas de vários críticos diferentes, coloca junto e a partir de então dá uma nota, uma porcentagem de quantos daqueles críticos gostaram e quantos daqueles críticos não gostaram. Ou seja, quais consideraram aquele filme fresh, que eles chamam, né, que seria o positivo, fresco, e quais daqueles críticos acharam o filme rotten, ou seria tipo podre, que o filme seria ruim no caso. E aí dá aquela porcentagem de quantos críticos, quanto por cento dos críticos gostou daquele filme. O Metacritic, por exemplo, é bem parecido, com a diferença de que no Metacritic também tem, além do favorável, do desfavorável, tem, digamos ali, o mediano, o neutro, coisa do tipo, mas no geral é mais ou menos a mesma ideia. É você pegar vários críticos, muitos críticos mesmo, centenas de críticos, e a partir disso colocar quantos por cento daqueles críticos gostaram de determinado filme. Em cada um dos filmes marca quantos críticos avaliaram para chegar naquela porcentagem. Então, geralmente, séries são muito menos críticos. Em filmes blockbusters, às vezes tem até 400, 500 críticos para aquela porcentagem. Em filmes de fora dos Estados Unidos, aí já é um número muito menor de críticos, eles marcam tudo isso dentro da plataforma. Então, basicamente, por isso que chama agregador de crítica, porque agrega todas aquelas críticas, coloca quantos por cento consideraram positivos, quantos consideraram negativos, e aí o Rotten Tomatoes coloca também uma frasezinha, um trechinho de um textinho que meio que determinasse qual é o sentimento da maioria daqueles críticos, coisa do tipo. O filme é isso, isso e isso, baseado na maioria dos críticos, o que eles acharam foi isso. Só que antes de começar a falar o porquê eu não gosto desse formato, porquê eu não gosto desse site, dessa plataforma, eu queria dizer que eu entendo porque muita gente usa. Muita gente usa porque é mais fácil, é mais cômodo, poupa tempo, às vezes poupa dinheiro, e também porque muita gente desconhece o quão problemático é essa plataforma. Então, a lógica é simples. Eu quero assistir um filme, tem tantas opções no cinema, no streaming, eu vou entrar no Rotten Tomatoes, lá eu vou ver quais são as maiores porcentagens, e a partir de então aqueles filmes vão me interessar e eu vou descartar aqueles com notas mais baixas. É isso que o Rotten Tomatoes se usa também e é por isso que ele vende tão bem. Ele é como se fosse uma ideia de praticidade para o público poder selecionar só os filmes bons e escolher dentre esses filmes bons o que, olhando assim de forma mais geral e menos aprofundada, até parece uma lógica interessante, mas na verdade não é, porque crítica não é feita dessa forma. Então eles construíram essa ideia, né? É muito usada até em marketing de filmes, por exemplo. Esse filme você deve assistir porque ele tem 93% de aprovação no Rotten Tomatoes, ele é considerado fresh, ele é considerado fresco, a maioria dos críticos gostaram, ou coisa do tipo. Então, de forma geral, o Rotten Tomatoes ele acaba tendo essa relevância tão grande porque ele favorece a indústria de certa forma, ele favorece as próprias distribuidoras e estúdios, fica mais fácil, você torna tudo mais simples, você torna a crítica mais simples, você transforma os críticos todos em um número. E sempre quando você consegue simplificar, você consegue vender para mais pessoas também. O problema começa nessa ideia de você falar a crítica gostou ou a crítica não gostou.
Por que isso é tão problemático? Porque a crítica não é uma instituição. Não é uma instituição em que todos os críticos pensam igual. A crítica é, de certa forma, algo bastante individual. A gente pode até debater sobre como críticos podem conversar entre si e como uma crítica pode confrontar ou debater com outra crítica. Isso acontece bastante. Mas, ainda assim, um texto de um crítico ou um vídeo de um crítico, como, por exemplo, eu faço aqui no canal ou também nos sites que eu escrevo, é algo pessoal. É a opinião daquele crítico, é a visão daquele crítico, acima de tudo, baseado naquilo que ele sentiu assistindo aquele filme e também, claro, no conhecimento que ele tem, no estudo que ele tem. Eu já falei isso num outro vídeo do Discutindo Cinema, não vou me aprofundar tanto aqui. Se você tiver interesse, qual é a minha visão do que é a crítica de cinema, eu falo naquele vídeo. Então, a partir do momento que a crítica é algo individual, você não tem como dizer a massa crítica gostou desse filme, a crítica gostou desse filme, porque você está transformando a crítica em uma instituição, você está transformando em uma instituição onde todos os críticos pensam igual, ou em que o certo é pensar igual a maioria dos críticos. Se a maioria dos críticos gostaram, logo aquele filme é bom, e se você não gostou, você está errado. Isso não existe na crítica. Não existe certo e errado. Existe crítica boa e crítica ruim. E uma crítica boa ou uma crítica ruim não tem nada a ver com você gostar de um filme que a maioria gostou ou desgostar de um filme que a maioria desgostou. Tem a ver com os argumentos que você vai usar para defender a sua ideia. Então você ir contra a maioria, ou você pensar diferente da maioria, não quer dizer que a sua crítica é boa ou ruim, e sim o que vale é a sua argumentação. Ou seja, não faz sentido você falar em porcentagem. A maioria dos críticos gostou, logo esse filme é bom. E aí a gente entra na ideia inicial de um agregador de críticas, que seria algo bom, era pro Rotten Tomatoes ser algo muito bom. Por quê? Porque lá no Rotten Tomatoes, se você desce a plataforma, você vai ver que tem várias críticas. Todos os críticos que escreveram para formar aquela porcentagem, você pode ler a crítica completa deles. Só que o problema é que até nesse sentido de você poder encontrar essas críticas, eles vão deixar na plataforma só uma parte resumida da crítica ou só uma opinião curtinha, como se tudo tivesse que ser feito muito rápido. Mais do que isso, eles não estimulam você a ler as críticas daqueles críticos. O Rotten Tomatoes ele vai estimular o número, a porcentagem, porque é aquilo que vende. Então, há várias funções dentro da plataforma. Dentro da porcentagem, você vai ver só a porcentagem. Se você quiser saber qual é a nota média, por exemplo, daquelas críticas, vocês sabem que eu não gosto muito da ideia de nota para crítica, a gente até tirou aqui do canal. Mas, se você pensar em nota média, seria uma avaliação melhor de se aquele filme é bom ou ruim, porque você está pegando a média de todas aquelas notas. Eles não deixam isso na primeira parte, você tem que clicar em um outro lugar para aí sim você encontrar qual é a nota média que os críticos deram. Então acontece muito de um filme ter 90% de aprovação, o que teoricamente seria um filmaço ou coisa do tipo, e você entra na nota média, a nota é 6. Ou seja, a maioria dos críticos não gostaram tanto assim daquele filme, mas eles também não desgostaram. É um filme ok. Só que como pouca gente desgostou daquele filme, ele fica com uma porcentagem lá no alto. Então há vários truquezinhos aqui dentro da plataforma que você precisa conhecer melhor dela para entender, e mais do que isso, o Rotten Tomatoes ele não vai favorecer essa opinião mais aprofundada, ele vai resumir tudo àquela porcentagem que vai ficar na primeira parte. O mesmo vai valer para uma outra função que são os top critics, ou seja, seriam teoricamente os melhores críticos da plataforma avaliando aquele filme, que muitas vezes dá uma diferença muito grande daqueles críticos para quando você vai ver a nota de todos os críticos para aquele filme. Mas é mais uma função relativamente interessante que não fica na primeira parte, não fica na primeira página para você ver logo de cara ali no Rotten Tomatoes. Só que mais do que essas outras funções e o fato de todas as críticas estarem disponíveis e escondidas ali dentro, que é uma pena, porque você ter esse acesso mais fácil a várias críticas seria interessante, o problema do Rotten Tomatoes em si é essa lógica de você falar se um filme é bom ou ruim. Ah, esse filme é bom porque a maioria dos críticos deu nota positiva, esse filme é ruim porque a maioria dos críticos deu nota negativa. É você transformar a arte em não uma análise aprofundada, não em um debate, não em ideias bem defendidas, mas apenas em um número que determina se um filme é bom ou ruim. E não existe isso. Não existe um filme é bom, um filme é ruim.
O que existe é você tentar argumentar em cima daquele filme. Há filmes que muita gente, mais uma vez, vai gostar, eu não vou gostar, e eu posso ter boas ideias que eu defenda porque eu não gosto desse filme. Isso acontece o tempo inteiro aqui no canal, vocês sabem disso. Só que tudo isso cria uma ideia no público, uma ideia de que há essa ideia de filme bom, filme ruim, filme que vale a pena, filme que não vale a pena. Isso é muito problemático. Todos os filmes valem a pena, de alguma forma. Não tem como um crítico falar, esse filme não vale a pena. E é basicamente isso que o Rotten Tomatoes faz, é determinar se aquilo vale a pena ou aquilo não vale a pena você assistir. É como se fosse uma plataforma que vai falar para o público o que o público deve assistir ou não deve assistir. Isso é muito problemático, mas muito problemático mesmo. Além disso, há outros problemas dentro do Rotten Tomatoes. Um dos grandes problemas é achar que aquela nota equivale à média geral da crítica, o que não é verdade. Rotten Tomatoes ele é quase todo formado apenas por críticos dos Estados Unidos, alguns do Reino Unido, tem de outros países, mas no geral é Estados Unidos. Então dá muita diferença se você vai ver a grande maioria dos críticos no Rotten Tomatoes em determinado filme e vai comparar com os críticos do Brasil ou com os críticos da França. Tem muitos filmes que são elogiados no Rotten Tomatoes e na França é extremamente criticado. Tem filmes que aparecem no Festival de Cannes, são extremamente massacrados e no Rotten Tomatoes tem uma nota boa. Então o Rotten Tomatoes ele não diz o que a crítica pensa, ele diz acima de tudo o que a crítica dos Estados Unidos pensa. E aí entra uma questão até um pouco mais polêmica, e é uma opinião pessoal para mim. A crítica dos Estados Unidos é uma das mais fracas do mundo, principalmente atualmente. Tem bons críticos? Tem. Historicamente tem bons críticos, atualmente ainda tem bons críticos. Mas a grande maioria das críticas dos Estados Unidos, elas vão se parecer muito, elas vão seguir muito uma formulinha. Talvez até por isso o Rotten Tomatoes tenha pegado tanto nos Estados Unidos, porque lá tem muitos críticos que vão argumentar com os mesmos argumentos de sempre. Uma cartilhinha pronta a você seguir e você usar em basicamente todos os filmes para falar se aquele filme é bom ou ruim. Não é assim que a crítica funciona, não é assim que a crítica deveria funcionar, mas é assim que a crítica funciona em grande parte nos Estados Unidos. Então aí tá mais um problema do Rotten Tomatoes. Ele não é a opinião da crítica, ele não é a opinião da crítica mundial. Ele é a massa da crítica dos Estados Unidos, que em geral é uma das piores do mundo. Além disso, a gente pode voltar para aquele tema de falar que é o filme mais gostável, que vai ter uma nota alta, enquanto filmes mais polêmicos vão ter notas mais baixas, o que não significa que um filme mais gostável é melhor do que um outro filme que ousa mais e por isso incomoda muita gente. A gente vê isso muito, para dar exemplos práticos, no cinema de super-herói. Coringa tem os seus problemas? Tem, mas é um filme que tenta algo um pouco diferente. Só que ao mesmo tempo é um filme que se tornou um filme polêmico por toda a questão dos incels e tal, e teve muito crítico que boicotou o filme no Rotten Tomatoes por causa disso. Por isso ele tem uma nota mais baixa do que um filme da Marvel bonitinho, engraçadinho, ou um Homem-Formiga da vida, ou um desses filmes meia boca que a Marvel faz, mas que são filmes engraçadinhos. Então tem esse lance também da crítica americana e da crítica de forma geral, não levar alguns gêneros como o cinema de super-herói muito a sério. Então basta um filme ser engraçadinho e divertidinho para ele receber uma nota fresh. Por mais que seja uma nota fresh, nota 6, 6,5, 7, vai ter uma nota positiva ali. Enquanto um filme que tenta algo um pouco mais diferente vai ter uma nota mais negativa. A gente vê isso com o próprio The Batman recente, que é um filme que tenta algo um pouco diferente e não tem uma nota tão alta quanto a maioria dos outros filmes de super-herói. E não tô falando só de Marvel e DC, tem filmes da DC muito mais fracos do que The Batman, praticamente todos, que vão ter uma nota muito mais alta por ter entrado nessa lógicazinha de você falar de filmes, fazer filmes mais divertidinhos, engraçadinhos e tal. Então tem essa outra questão também de filmes mais gostáveis versus filmes mais polêmicos. Os filmes mais polêmicos eles sempre vão ter notas mais baixas. Filmes como, por exemplo, Mãe, que foi outro do Aronofsky que teve uma nota mais baixa porque tem gente que desgosta e tem gente que ama. Eu, por exemplo, gosto muito desse filme, mas a nota vai ser uma nota mais baixa e muita gente pode deixar de assistir o filme porque a nota ali não é tão alta. E pode perder uma grande experiência por causa disso também. Entende como não faz sentido? Não faz sentido você medir qualidade de um filme baseado em nota do Rotten Tomatoes, como outras muitas variáveis
e muitas variáveis que vão além da própria lógica do que é uma crítica de cinema. Então, eu acho que essa ideia de você usar o Rotten Tomatoes para medir se um filme é bom ou ruim não faz qualquer sentido, eu falo por experiência pessoal. Tem muitas experiências que se eu fosse seguir o Rotten Tomatoes, eu não teria na minha vida vários filmes que têm notas negativas lá, que eu acho grandes filmes, enquanto outros filmes que eu acho terríveis, lá no Rotten Tomatoes tem notas positivas por uma série de fatores possíveis, incluindo o de filmes mais gostáveis. Eu acho que no fim do dia, o Rotten Tomatoes ele acaba não sendo nenhum bom direcional para o público que quer assistir a um filme. Vale muito mais a pena você seguir alguns críticos, se você quer usar a crítica apenas como uma forma de saber se você vai gostar ou não daquele filme, se você não quer perder tempo, digamos, ou se você não quer gastar dinheiro com ingresso para um filme que você não vai gostar, vale mais a pena você escolher críticos que sua opinião bate um pouco mais, coisas do tipo, e seguir a opinião desses críticos, do que entrar no Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes ele é uma roubada, tanto para a crítica, tanto para o público. Você determinar se um filme é bom ou ruim baseado naquela nota não faz nenhum sentido para nenhuma das partes. E só para finalizar, como eu comentei no começo do vídeo, qual é a diferença então do Rotten Tomatoes do Metacritic para, por exemplo, o IMDb? O IMDb, no caso, não tem críticos ali. Na verdade, um crítico pode até escrever uma crítica no IMDb, como qualquer pessoa inscrita na plataforma, de graça, pode escrever também. Então o IMDb, ele acaba sendo nota de qualquer pessoa, não tem nada a ver com você ser crítico ou não. E no geral o IMDb eu acho que para essas notas médias não vale muita coisa, até porque também rola muito boicote. Vamos abaixar a nota desse filme por motivo X ou Y. Na maioria das vezes isso acontece. Mas o IMDb ele é uma plataforma interessante para informações, né? Para pegar elenco, para pegar detalhes da produção, esse tipo de coisa. Então, bom, essa é a minha opinião. Eu sou totalmente contra o Rotten Tomatoes, assim, sou contra mesmo. Acho que vale muito mais a pena vocês pegarem críticos que vocês gostam de como argumento, esse tipo de coisa, seguir esses críticos e verem a crítica deles, ao invés de entrar numa plataforma que vai determinar, baseado num número, a simplificação de um número, se um filme é bom ou ruim. Para quem usa Letterboxd, por exemplo, é uma ótima plataforma porque muitos críticos usam Letterboxd e a maioria deles, uma coisa que eu faço é postar as suas críticas lá, ou links para as suas críticas no Letterboxd. Então é uma boa plataforma para você seguir vários críticos que você gosta e a partir do momento você pega determinado filme e vê a opinião daqueles críticos que você gosta. É uma forma de você unir várias críticas que você vai valorizar muito mais do que um agregador de crítica baseado na crítica de alguns críticos dos Estados Unidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui embaixo, concordem ou discordem, claro, sempre numa boa, pra gente poder trocar essa ideia. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, no começo do vídeo as minhas pessoais, e também aqui embaixo você pode virar membro do canal, a gente tem planos disponíveis para vocês que são muito legais e você ainda ajuda esse canal a continuar existindo. Por hoje é isso e corta!